Olá, o meu nome é Cristiane Pizzuti, eu sou trabalhadora do Grupo Espírita Luzes no Caminho e a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre doenças físicas. Para iniciar, a gente vai fazer uma pequena oração. Então, vamos agradecer ao Pai, que é pura misericórdia e amor, todas as oportunidades que estamos tendo de crescimento, de aprendizado nessa existência. Que possamos seguir sempre no caminho do bem, amparados pelo seu amor, pelo seu carinho por nós, que possamos superar todos os obstáculos que porventura surjam no nosso caminho. Obrigada, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre doenças físicas. Para a gente entender, sobre doenças físicas, a gente precisa entender o que é o perispírito. Então, alguns de vocês já conhecem, já sabem o que é, mas eu vou relembrar aqui. Então, nós temos o corpo físico, nós temos o espírito e nós temos o perispírito. O corpo físico é essa parte material, física, essa obra da engenharia divina, com trilhões de células, tecidos, órgãos, sistemas, e é o que se extingue depois da nossa morte, depois que nós saímos aqui desse planeta. O espírito é o princípio inteligente do universo. É ele responsável pelos todos os nossos pensamentos, nossas ações, nossas emoções, enfim, é a parte imortal, é aquilo que nós continuamos sendo depois que nós saímos dessa existência. E o perispírito é um corpo semimaterial que envolve o espírito. E nesse perispírito estão registradas todas as nossas ações, que vai servir de molde para o nosso futuro, para um futuro corpo numa futura encarnação. Então é um corpo sutil que envolve o espírito e vai ser a parte que vai ligar essa encarnação à próxima encarnação com todas as nossas ações ali, todas as nossas perfeições e imperfeições registradas, ok? Então isso é importante para a gente entender o que são as doenças físicas. A doença é um distúrbio das funções de um órgão, da psique, pode ser uma doença mental ou do organismo como um todo, e ela está associada a alguns sintomas e sinais específicos. Então, sempre que alguém apresenta algum sintoma, algum sinal de mau funcionamento de alguma parte do seu corpo físico, nós dizemos que há uma doença. Então, o Emmanuel, ele já nos esclarece algumas coisas a respeito de qual é a origem dessas doenças físicas. Okay? A gente vai ver no final dessa nossa conversa que são 3 origens principais. Então, o Emmanuel nos diz que, havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, ele vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distonias que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades. Então, o que ele nos diz? Que o perispírito, que é esse corpo espiritual que ele chama aqui, ele é marcado por desequilíbrios ou distonias que nos predispõem a determinadas enfermidades. Então, se o perispírito é o que nós trazemos da existência à existência, da encarnação à encarnação, algumas marcas que estão nele podem nos trazer enfermidades que nós, nessa existência, não conseguimos encontrar a causa. Então, muitas dessas enfermidades que nós estamos tendo ou vamos ter são resultados de equívocos que nós cometemos no passado, mas no passado, em vidas passadas, e não no passado dessa existência. Então, por essa razão, muitas vezes a gente ouve, aquela pessoa está com um problema pulmonar grave e nessa existência ela nunca fumou, nunca teve nenhuma experiência que poderia lesar o seu pulmão, Então, aí provavelmente a explicação esteja nessas marcas que foram registradas no nosso perispírito e que vem, então, de uma existência pretérita. A Joana de Ângeles, ela complementa essa ideia dizendo que no quadro das doenças que abalam os homens, nós encontramos instaladas no perispírito várias matrizes de ódio, de ressentimento, de azedume em relação a outras pessoas. E outros sentimentos, como a mágoa, como culpas, que vão se transformar
muitas vezes em depressão, né, em doenças do nosso corpo físico. Então, o perispírito, né, para a gente entender bem, ele tem um papel muito importante nessas doenças físicas e mentais, especialmente nas doenças mais graves, que a gente leva um tempo mais longo, né, passando por elas, que representam um desafio terapêutico para a ciência, como as doenças degenerativas, doenças autoimunes, como o câncer. Então, é o perispírito transferindo para o nosso corpo físico essas energias que já vieram desequilibradas, certo? Então, essa é a primeira causa das doenças físicas, certo? Esses desequilíbrios, essas, como chama Emmanuel, distonias, que nós já marcamos no nosso perispírito em outras existências e que nessa existência, então, ela vem à tona numa doença física. Mas vamos ter muita atenção aqui, né? Nem todas as doenças, elas têm origem nesses equívocos pretéritos, coisas que nós comentemos em outras existências. Uma grande parte das enfermidades, pessoal, elas têm origem no nosso comportamento atual. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. A Joana de Ângeles, ela nos diz, no livro Despertar do Espírito, que a mente é geradora de energias e que o fluxo constante de pensamentos e aspirações carregados de energia saudável ou enfermiça irá contribuir poderosamente para a estabilidade ou desajuste das estruturas celulares. Então, a mente é geradora de energias e essas energias podem gerar algum desequilíbrio que vai, então, desembocar, vamos dizer assim, numa doença física. Isso só nos reforça a ideia, né, de que a qualidade dos nossos pensamentos, essa qualidade dos pensamentos influencia muito no funcionamento do nosso organismo físico, né? E aí a Joana de Ângeles continua, né, no mesmo livro ela diz: o bem, que equivale ao correto, ao edificante, estimula os campos energéticos do espírito que se robustece e se transforma em respostas de saúde e de paz. Só que da mesma forma, quando o mal se impõe, os choques emocionais produzem descargas de adrenalina e outras substâncias, instalando enfermidades ou desenvolvendo as que já se encontram em embrião. Então, tantos pensamentos bons nos geram boas energias e nos protegem desses desequilíbrios, quanto pensamentos não tão bons, vamos dizer assim, né, vão impor essas adrenalinas, né, essa descarga, essas substâncias que vão minando, vamos dizer assim, nosso corpo físico. E o Emmanuel continua, porque tem várias partes da literatura espírita nos falam dessa importância do pensamento. E aqui a gente está vinculando a enfermidades físicas. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos esclarece. A cólera e o desespero, a crueldade, a intemperança, criam zonas mórbidas, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Então, olha só o poder desses sentimentos, né? Aqui ele está falando de sentimentos como cólera, desespero, crueldade, né? E isso vai vai reduzir as nossas defesas do organismo. E o André Luiz, por sua vez, nos afirma que se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar suas emoções e alimenta paixões como ódio, a inveja, ideias de vingança, ela entrará em sintonia com os irmãos do plano espiritual, que emitirão fluidos maléficos para impregnar o perispírito do encarnado, intoxicando com essas emissões mentais e podendo levá-los até a doença. Então, não só nós, com os nossos pensamentos negativos, com as nossas ações não muito qualificadas, vamos dizer assim, né? De crueldade, de ambição, de busca pelo poder, de valorização da matéria acima de tudo e de todos, né? Nós impregnamos o nosso corpo com essas células maléficas, né? Que não são boas para o nosso desenvolvimento, para a nossa saúde. Nós também, então, atraímos irmãos desencarnados que vão trazer
essas cargas ainda mais negativas para junto de nós. Então, portanto, é fundamental que a gente esteja atento a todo tipo de pensamento que nós alimentamos. Muitas vezes, ao longo de dias, de meses, até de anos, nós fixamos ideias doentias, pessimistas, de queixa, violência, e essas ideias são potencialmente geradoras de doença. Okay? Então, essa é a segunda causa das nossas doenças físicas. A primeira é o que vem lá das nossas existências passadas, através do nosso perispírito. A segunda é o que nós geramos através dos nossos pensamentos. Mas é bom que a gente diga, né, que nem toda doença está relacionada a esses mecanismos que eu falei, né? Mesmo sem nenhuma razão de cunho espiritual que nós deveríamos resolver, vamos dizer assim, algumas doenças, algumas limitações fazem parte da nossa condição de seres encarnados. Então, por exemplo, claro, o corpo está sujeito a desgastes, né? É um processo natural do envelhecimento. Então, quem é professor, né? Tem muita reclama, às vezes, de dor nas pernas. Hoje em dia, por causa da pandemia, a gente está com muita dor nas costas, né? Isso faz parte, não tem nada a ver com dívida espiritual, né? Tem a ver com como nós sobrecarregamos o nosso corpo físico, né? Da mesma forma, as pessoas que se expõem ao vírus sem máscara, né, achando que estão precavidas e que nada vai acontecer com elas, né, uma imprevidência, vamos dizer assim, que vai trazer algo negativo, pode trazer algo negativo para o corpo físico, como uma doença, uma enfermidade. Então, nem toda doença física está relacionada, novamente, aos nossos pensamentos e ao que nós trazemos no nosso perispírito, né? E os espíritos que nós atraímos ou não com esses pensamentos. Mas sim, muitas vezes faz parte do envelhecimento natural de um organismo físico, né, da matéria. Muito bem, então só para a gente resumir aqui que a gente está conversando, nós podemos classificar as doenças em 3 tipos. Aquelas que são físicas, que são essas que eu acabei de dizer, né, que vêm de algum acidente, de algum excesso de esforço, né, algum excesso alimentar, por exemplo, que faz com que os nossos órgãos não funcionem como deveriam funcionar. As doenças espirituais, que são aquelas que provêm de acúmulos de energia nociva no nosso perispírito, né, que nós já falamos também um pouco, né, que podem ter a ver então com reencarnações anteriores e que se mantêm no perispírito enfermo enquanto elas não são, vamos chamar assim, drenadas, né? Então, enquanto persistirem essas energias nocivas no nosso perispírito, a cura não vai se completar. E a terceira, então, as doenças atraídas ou simbióticas são aquelas que chegam por sintonia com fluidos negativos, que são aquelas geradas pelo nosso pensamento e as coisas que nós atraímos com eles, coisas e pessoas que nós atraímos com os nossos pensamentos descuidados, vamos chamar assim. O Haroldo Dutra Dias, ele nos diz que a doença é consequência do erro cometido em algum nível, emocional, espiritual, psicológico ou físico. E uma alma curada, então, cura o seu corpo, ainda que isso demore um pouco. Então, né, diante dessa ideia de que as doenças advêm dessas 3 fontes, que conclusão a gente chega? A gente chega que se a gente deseja uma cura real, a gente precisa mudar de vida. Nós temos que abandonar os nossos hábitos ruins, seja eles os vícios físicos, vícios morais, as mágoas, as queixas sistemáticas, né? Pessoa que acorda reclamando e segue reclamando o dia inteiro, e eu sou uma delas, de vez em quando eu tô assim, que eu tenho que parar, por que eu tô reclamando tanto? Olha a minha vida, né? Olha as coisas que eu já tenho, o que eu conquistei, as coisas que eu já sei. Então, assim, fofoca, inveja, né, a busca incessante por um destaque na sociedade, nas mídias sociais, busca pelo poder. Então, claro, antibiótico funciona, quimioterapia, todas as terapias espíritas que nós temos, né?
uma prece, o passe, a água fluidificada, tudo isso pode ajudar na recuperação da nossa saúde, né? Tanto as coisas físicas, da medicina terrena, quanto as coisas espirituais. Mas a recuperação do espírito enfermo, ela só vai ser conseguida diante da eliminação da carga tóxica que está impregnada no nosso perispírito. Mais uma vez, precisamos mudar os nossos comportamentos, os nossos pensamentos e as nossas emoções. Nada muito simples de se fazer, né? Mas é só através dessas mudanças que nós vamos processar a cura dessas enfermidades físicas. E se por acaso, né, a medicina terrena, as coisas que nós fazemos, as mudanças ainda não forem suficientes, nós podemos aproveitar dessa doença de alguma forma. A Joana de Ângeles nos diz, né, que as doenças podem nos proporcionar a capacidade de aprender a administrar todos os fenômenos existenciais, desenvolvendo a paciência, a resignação, a disciplina para seguir um tratamento, a humildade. Então, se não conseguimos evitar e se não conseguimos nos curar das enfermidades físicas, então que possamos aproveitar desse momento. Tá? A Joana ainda complementa no livro Desafios e Soluções, ela diz que ela pode ser uma terapia preventiva a males maiores. Tá? Então, muitas vezes a enfermidade faz com que a gente evite alguns excessos, alguns desregramentos, vamos dizer assim, alguns desequilíbrios na nossa vida moral, e isso evita males maiores. Mas isso a gente nunca consegue ver, né? A gente só vê a doença, a gente não consegue ver as coisas que ela pode estar impedindo que aconteça, né, na nossa vida. E aí eu queria finalizar essa nossa conversa sobre doenças físicas. Esse assunto é muito relevante, ainda mais nesse período que a gente está vivendo, né? Eu queria finalizar com uma entrevista que foi feita com Chico Xavier, do Elias Barbosa, em 75. E ele fala um pouquinho das enfermidades, então eu vou ler rapidinho aqui para a gente saber do que se trata. Então, sobre as enfermidades, o Chico nos diz que ele narra aqui um dos primeiros diálogos que ele teve com Emmanuel em 1931. Então, ele achava-se sob o domínio da doença complexa que trago até hoje, esse é o Chico falando, né, no meu olho esquerdo, quando o nosso mentor espiritual me apareceu pela primeira vez. Depois de ouvi-lo em diversas reuniões sobre planos de trabalho que ele nos trazia, certa noite, em dezembro de 31, roguei a ele orientação para o meu caso. Estava sofrendo muito e queria curar-me. O Emmanuel disse: tenha serenidade, falou ele bondosamente. Você está sob o cuidado de benfeitores espirituais dedicados e sob assistência de médicos atenciosos e amigos. O Chico então pergunta: então devo prosseguir sob a orientação da medicina? E o Emmanuel responde: sim, como não? A medicina está no mundo em nome da divina providência. E o Chico: quer dizer que preciso tratar-me? Com o máximo cuidado. O corpo é comparável à enxada e o espírito reencarnado lembra o lavrador. Todo o zelo do lavrador é necessário para conservar a enxada em condições de trabalhar com acerto e segurança. Então, ele compara o corpo à nossa enxada, nosso instrumento de trabalho. Chico continua: o senhor quer dizer que, embora eu seja médium e vejo o senhor ao meu lado com tanta bondade e cultura, não posso esperar a intervenção do plano espiritual em meu benefício para curar-me? O Emmanuel continua: por que você receberia privilégio por ser médium? A intervenção do plano espiritual está operando em seu favor, sustentando as suas forças através do magnetismo curativo e secundando a ação dos oculistas que nos amparam. A condição de médium não exonera você da necessidade de lutar e sofrer em seu próprio benefício, como acontece às outras criaturas que estão no plano físico. Chico continua: o senhor tem dito que pretende escrever por meu intermédio e que, se Deus permitir, fará livros, mas o senhor acredita que eu possa desempenhar a tarefa mediúnica, assim, doente dos olhos, como eu estou? O Emmanuel responde: sim, sem dúvida alguma.
Se formos esperar pela saúde perfeita a fim de trabalhar, quando aprenderemos a cumprir os nossos deveres? Se você estivesse na Terra, com todas as facilidades em mão, no estado de evolução deficitária em que ainda nos achamos, talvez que as dificuldades no serviço espiritual para você fossem muito maiores. Então aqui ele está falando, pode ser que essa doença tenha vindo para o teu bem, que ela esteja te colocando no caminho certo. Então, como é que o Senhor considera a doença dos olhos, em meu caso, quando tanto preciso de me esforçar para a tarefa em início? Emmanuel, observamos a sua enfermidade como sendo um abençoado apoio que o Senhor concedeu caridosamente a você, para que venhamos a caminhar com menos riscos e perigos em sua atual romagem na Terra. Confie no Senhor, pois sua doença é arrimo que lhe enviou em seu auxílio. Chico, ao ouvir essas últimas palavras, indagou alegremente: então Jesus vai curar-me? E Emmanuel diz... E aí Chico diz, Emmanuel me fitou com bondade e mandou que eu abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, intitulado O Cristo Consolador. Recomendou que eu começasse a leitura. Então comecei a ler em voz alta as palavras do Cristo. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando atingi a palavra aliviarei, nosso amigo espiritual sustou a leitura e disse-me: compreendeu bem? Jesus não nos promete curar-nos, isso é, retirar-nos da bênção das obrigações que nos cabe cumprir perante as leis de Deus, mas sim promete aliviar-nos e auxiliar-nos. Confiemos no Mestre Divino e trabalhemos. Então ele diz aliviar, né? Ele nunca disse vos curarei, né? E aí Chico continua e complementa, né? Finaliza, entendi a lição que me era dada e resignei-me. Hoje, depois de transcorrido 36 anos sobre esse diálogo, agradeço ao Senhor a bendita doença que carrego nos olhos, sempre tratada por médicos amigos e por amigos espirituais, pois ela tem sido, em todo esse tempo, um agente providencial, induzindo-me à reflexão e ensinando-me a respeitar o sofrimento dos demais. Linda conversa, lindo diálogo, linda lição, para que a gente entenda um pouco mais sobre as doenças físicas, né? Que ela é uma consequência, ela não é a causa. Enquanto não tratarmos as causas, né, nós não nos veremos livres da doença. E muitas vezes não precisamos nos ver livres da doença. A doença está ali para nos ajudar, né? É como o Chico falou aqui, uma bênção. Muito bem, então essa era o nosso conteúdo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência. Vamos finalizar então com uma pequena prece. Agradecendo a Deus, mais uma vez, por esse conhecimento que temos sobre as doenças físicas, que possamos com esse conhecimento aliviar a doença dos nossos irmãos do caminho, inspirá-los a seguir na busca da cura, ao entendimento de quais são as causas. Que possamos entender bem, Senhor, que as enfermidades não são aleatoriamente distribuídas a nós, que são sempre uma consequência, o resultado dos nossos débitos, das coisas que estamos fazendo que não são tão produtivas, tão benéficas. Obrigada, Senhor. Te pedimos que fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Até a próxima, então. Tchau. Fiquem bem.